8 décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de um novo conflito global, dessa vez travado com armas nucleares, pode parecer bastante concreta diante do cenário geopolítico atual. Mas isso era uma coisa que já se esperava imediatamente depois do fim da Segunda Guerra entre os governos dos Estados Unidos e da União Soviética. Na verdade, isso já se esperava mesmo antes da rendição final do Japão. Mas, para travar uma guerra nuclear, tinha uma pergunta gritando por resposta, que é: pode uma nação sobreviver a um ataque atômico feroz? Só tinha um jeito de saber, e envolvia basicamente expor seres humanos a radiação para ver até quando eles aguentavam. Quer entender como esses experimentos brutais foram realizados? Me segue no vídeo. O primeiro experimento americano aconteceu quase por acidente em agosto de 44, no Laboratório Nacional de Los Alamos, o principal instalação do Projeto Manhattan, onde um químico de 23 anos, chamado Don Mastic, acabou sendo exposto a 10 mg de plutônio quando o tubo que ele tentava abrir estourou, feito uma garrafa de champanhe, e a solução espirrou para fora, molhando a parede. O Mastic sentiu imediatamente um gosto ácido na boca, que deu a dica que ele tinha sido exposto a vapor de plutônio. O seu rosto e a sua boca foram esfregados imediatamente, mas ainda assim, durante dias, tudo que ele precisava fazer para a agulha num sensor da câmara de ionização estourar era só soprar suavemente, mesmo estando do outro lado da sala. O químico também passou por uma lavagem estomacal e inclusive parte do plutônio foi recuperado. Mas o Mastic jamais teve um sintoma adverso, ainda que 30 anos depois ainda fosse possível detectar traços de plutônio no seu xixi. O episódio, contudo, veio na esteira de outros similares e fez com que os médicos de Los Alamos apresentassem a Robert Oppenheimer, o diretor do Projeto Manhattan, a recomendação de que fossem realizados experimentos humanos para esclarecer as dúvidas que não tinham sido respondidas em testes em animais. E assim nasceu um projeto americano para injetar pequenas doses de plutônio em humanos, sem que eles soubessem, e observar quais seriam os resultados. O primeiro a receber sua dose foi Abe Cade, um trabalhador negro do Tennessee que foi injetado com 4,7 microgramas de plutônio em 10 de abril de 45 em Oak Ridge. Depois disso, outros 3 pacientes receberiam injeções similares sem saber entre abril e dezembro de 1945 no Hospital Billings, na Universidade de Chicago. Entre eles, um homem de 68 com câncer de boca e câncer de estômago avançado já, uma mulher de 55 anos com câncer de pulmão e um jovem com doença de Hodgkin. O mais velho recebeu 6,5 microgramas, mas os outros dois, os mais jovens, tomaram 95 microgramas, a maior dose até então e, surpreendentemente, sem qualquer efeito notável. Ainda não sabia quanto plutônio o corpo humano poderia aguentar. Então, em maio de 45, o médico Joseph Gilbert Hamilton, membro do Projeto Manhattan, encarregado de realizar testes similares, injetou um tratamento em Albert Stevens, um homem com diagnóstico equivocado de câncer de estômago, que na verdade era só uma úlcera, no Centro Médico da Universidade da Califórnia em São Francisco. E ele recebeu uma dose de 131 kBq de plutônio, o que significa dizer que 131 mil núcleos sofriam decaimento a cada segundo no seu organismo. A dose permitida para um funcionário que lida com radiação hoje é 5 rm, que é a medida de radiação por ano. Stevens recebeu 60 vezes mais, e durante as 2 décadas em que sobreviveu ao plutônio, acumulou ao todo 6.400 rm. Morreu em 66, mas do coração. Mas tem histórias piores. O pequeno Simeon Shaw, de 4 anos, que veio da Austrália depois de um diagnóstico raríssimo de sarcoma osteogênico, que é um tumor maligno que surge nos ossos, ele foi trazido para o exército americano para a Califórnia e recebeu em abril de 46 uma injeção que continha plutônio. Um mês depois deixou o hospital e retornou para a Austrália, onde ele morreu em janeiro de 47. Mas esse não foi o último experimento. Um ferroviário negro de 36 anos, Elmer Allen, também recebeu uma injeção de plutônio depois de amputar o seu joelho esquerdo por conta também de um câncer ósseo. No hospital da Universidade de Rochester, em Nova York, outros 11 pacientes receberam um tratamento semelhante. No mesmo lugar, na mesma época, entre 46 e 47, 6 pessoas também receberam injeções de urânio 234 e urânio 235 com o objetivo de ver quanto material radioativo seus fígados poderiam tolerar antes de sofrer dano. Entre 53 e 57, 11 pacientes terminais do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, também receberam injeções de urânio. E de acordo com os médicos, além de testar a resistência do organismo ao material radioativo, o experimento também buscava verificar se havia acúmulo de urânio no cérebro que pudesse talvez ajudar no tratamento de tumores por radioterapia. Ainda assim, as cobaias não teriam como se beneficiar disso, uma vez que a ideia, na verdade, era bombardear o urânio acumulado com nêutrons para ver até que ponto o organismo aguentava. Os testes com urânio da década de 50 foram coordenados pelo médico William Sweet, e ele disse, numa entrevista concedida em 95, ter obtido o consentimento dos pacientes e da família, mas ainda
assim, é improvável que eles tenham sido informados de que os procedimentos não fariam bem aos doentes, muito pelo contrário, agrediria muito mais os seus organismos. E em 47, em resposta à revelação dos horrores da experimentação nazista da Segunda Guerra Mundial, a Comissão de Energia Atômica nos Estados Unidos divulgou uma nota política dizendo que nenhuma substância que possa ser, ou suspeita que se seja, venenosa ou maléfica, deveria ser usada em seres humanos, exceto quando a. existir uma chance razoável de que ele vá melhorar a condição do paciente, b. o paciente der o seu consentimento informado, completo e por escrito, e letra C, o parente responsável fornecer consentimento similar, revogável a qualquer tempo durante o curso do tratamento. Apesar disso, vez ou outra, experimentos controversos foram realizados em nome, às vezes, dessa comissão. Além de injeções de urânio na década de 50, entre 46 e 53, um caso terrível aconteceu na escola atual de Walter Ferdinand, em Massachusetts. O estudo era uma parceria entre a Comissão de Energia Atômica, que criou todas essas regras para que se desse consentimento com relação às substâncias maléficas, e a fabricante de cereais, a Quaker Oats. Nesse estudo, pegaram 73 cobaias, 73 crianças com déficit cognitivo que receberam alimentos turbinados com substâncias radioativas para rastrear como que os nutrientes são digeridos num caso radioativo. As crianças naturalmente não sabiam do que se tratava, o que foi dito para elas só é que elas formavam um clube de ciência. E entre 61 e 65, o MIT administrou rádio-224 e tório-234, dois elementos muito radioativos, a 20 pessoas que haviam se voluntariado para projetos de pesquisa sobre envelhecimento. Esse experimento foi financiado pela Comissão de Energia Atômica. E muitos outros estudos antiéticos ligados ao perigo das armas nucleares também foram conduzidos, lembrando das Ilhas Marshall, onde havia sido realizado o primeiro teste de uma bomba atômica no mar, do famoso atol de Bikini, aquele do Bob Esponja, onde os habitantes eram constantemente expostos a rejeitos radioativos para que pudesse se observar os efeitos sobre a população. E os aviadores das Forças Armadas Americanas eram ordenados a voar por dentro de cogumelos atômicos para medir qual que era o impacto da radiação sobre os seus corpos. Todos esses experimentos foram conduzidos desde o início da era atômica e são conhecidos há bem pouco tempo. Eram todos eles secretos e acobertados pelo governo estadunidense até 93, quando Bill Clinton ordenou uma mudança de política e instituiu uma investigação com a abertura de todos esses arquivos. O comitê de investigação formado, do qual o historiador Jonathan Moreno fez parte, emitiu um relatório em 95, reconhecendo a má conduta ética do governo estadunidense. Enquanto isso, na União Soviética, que tinham as mesmas perguntas para serem respondidas, muito pouco se sabe sobre experimentos desse tipo. Mas é preciso ser muito ingênuo para achar que não aconteceram. Quiçá aconteceram em versões muito piores. Se você ficou até aqui nesse vídeo, significa que você gostou desse conteúdo e muito provavelmente é a primeira vez que você está aqui. Se for, não esquece de deixar um like, isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo, sempre alimentando o canal com coisas novas e muito legais que eu tenho certeza que são do seu interesse. Não esqueça de se inscrever também, se for a primeira vez que você está aqui, e não lembre de deixar um comentário sobre o tema, porque isso nos ajuda a entender o que você achou e o que mais você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado pelos seus ouvidos e pela sua paciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.